Boa tarde, meu nome é Paula. Eu vou resolver a questão 3.1 de geometria plana. A questão diz: mostre que a soma da medida de dois ângulos quaisquer de um triângulo é menor que 180. Então, eu desenhei um triângulo e para iniciar a resolução, eu vou usar o conceito de ângulos externos de um triângulo. O conceito diz que seja um triângulo ABC, se D é um ponto tal que C fique entre B e D, então ACD é um ângulo externo desse triângulo. Da mesma forma, eu coloquei o ponto X, o ponto Y, tal que A ficou entre C e Y, e construí um outro ângulo externo a esse triângulo. Aqui eu coloquei o ponto X, tal que B ficou entre A e X, e construir um outro ângulo externo desse triângulo. Sabemos que todo triângulo possui três pares de ângulos externos. Porém, aqui eu vou construir apenas um ângulo externo em cada vértice. Construindo esses ângulos externos, eu percebo que eu tenho aqui um par linear. Bem, aqui eu tenho também um par linear e aqui eu tenho um par linear. De acordo com o postulado 11, se dois ângulos formam um par linear, então eles são suplementares. Então, aqui eu tenho esse ângulo DCA, ACB, que forma um ângulo suplementar. Aqui também eu tenho um ângulo suplementar, aqui também eu tenho um ângulo suplementar. No postulado 10 da adição de ângulos, eu tenho a definição que diz que se a soma da medida de dois ângulos é 180, eles são suplementares. Então, a definição de ângulo suplementar é que este ângulo mais este ângulo é 180. Então, eu tenho que DCA e ACB, esse par linear, somando esses dois ângulos, o interno com o externo, eu obtenho o valor de 180. O tamanho desse ângulo é 180. Da mesma forma, aqui, neste par linear, YAB e BAC, o valor da soma desses dois ângulos é 180. E também aqui, XBC mais CBA é igual a 180, ou XBC e CBA, juntando esses dois ângulos, a soma desses dois ângulos, eu obtenho que o tamanho desse ângulo é 180. Então, aqui eu acho melhor colocar a soma, né? Então, agora que eu obtive a soma do ângulo externo com o ângulo interno me dando o valor de 180, eu vou traçar uma reta perpendicular que divida esse ângulo ao meio. De acordo com a primeira definição lá do postulado 11, se dois ângulos formam um par linear e além disso eles são congruentes, então cada um deles forma um ângulo reto. Então aqui eu formei um ângulo reto e um ângulo reto. Em cada ângulo que eu tinha de 180, eu formei ângulos retos, que são par linear, cujos ângulos são congruentes. E esse ângulo reto, ele vale 90. Então, eu tenho que o meu ângulo C, aqui do meu triângulo, ele é menor que 90, porque ele vai ser 90 menos C.
Então, meu ângulo C é menor que 90. O meu ângulo B, quando eu tracei a reta perpendicular para dividir o ângulo de 180 ao meio, eu percebi que o meu ângulo B, ele vale 90. Então, meu ângulo B é igual a 90. E quando eu tracei a perpendicular aqui no meu ângulo, que era 180, eu percebi que o meu ângulo A desse triângulo, ele é menor que 90. Então, A é menor que 90. Tendo essas informações, eu posso afirmar que A mais B é menor que 180. A mais C é menor que 180. B mais C é menor que 180. Então, a soma de quaisquer dois ângulos de um triângulo é menor que 180. Mas por que eu posso afirmar isso? Porque matematicamente nós sabemos que 90 mais 90 é igual a 180. Então, se eu for substituir aqui o meu ângulo A, que é menor que 90, eu substituo bem aqui, no lugar desse 90, o meu ângulo A, mais o meu ângulo B, que é igual a 90, eu vou ter um número menor que 90 mais 90, que vai ser menor que 180. Da mesma forma, se eu pegar A mais C, o meu ângulo A é menor que 90. E o meu ângulo C também é menor que 90. Então, eu vou ter dois números menores que 90. Se eu tenho dois números menores de 90 sendo somados, nunca que eles vão ser igual a 180. Eles vão ser menor que 180. E agora, se eu tenho o meu ângulo B mais o meu ângulo C, eu pego aqui o meu B, que vale 90, mais o meu ângulo C, que é menor que 90. Então, 90 mais um número menor que 90 não vai dar 180, vai dar menor que 180. E assim podemos concluir que a soma de quaisquer dois ângulos de um triângulo é menor que 180.